Olá. Nenhuma pessoa é obrigada a produzir provas contra si mesmo. Baseado neste conceito filosófico do direito, foi que o Superior Tribunal de Justiça julgou a liminar e desobrigou motoristas parados por blitz a fazerem teste de bafômetro ou mesmo exame de sangue para comprovar ou não embriaguez. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o senador Ricardo Ferraço, que faz conosco um balanço da situação agora que se apresenta depois dessa decisão do tribunal. Vale lembrar também que o senador é autor de projeto de lei já aprovado aqui na Casa, tramitando na Câmara dos Deputados, que trata justamente sobre a questão do uso de bebida alcoólica no trânsito. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa é a decisão do Supremo do Superior Tribunal de Justiça, que de certa forma compromete a lei seca, não é isso? O senhor poderia explicar melhor para nós o conceito da lei seca e o que acontece a partir de uma decisão como essa? Olha, primeiro, o entendimento dessa doutrina, desse conceito, enfim, desse valor universal de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso faz sentido, de modo geral, até para em circunstâncias e conjunturas de restrição, em que eventualmente uma pessoa é torturada para poder falar aquilo que se deseja. Esse tipo de princípio e de doutrina faz todo sentido para você preservar a individualidade da pessoa humana. Isso aí está correto. Mas existem casos e casos. No caso da vida social, da convivência coletiva, nós precisamos também considerar que o direito coletivo precisa se sobrepor sobre o direito individual. Porque eu não posso, para além do meu limite, para além do meu direito, subtrair o direito de um semelhante. Ou seja, nesse caso específico, eu não posso me embriagar, sair pelas ruas, matar alguém no trânsito, não é? Fazer uso de álcool ou de qualquer outro tipo de entorpecente, enfim, que assim seja, legal ou ilegal, e colocar em risco a minha vida e colocar em risco a vida, enfim, de um semelhante. Quer dizer, na prática, o meu direito termina onde começa o direito do semelhante. E o Superior Tribunal de Justiça entendeu, no caso específico, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, logo, o bafômetro, que era uma ferramenta, um instrumento absolutamente adequado para a autoridade comprovar que, naquele caso, havia a combinação da embriaguez, do álcool, enfim, com a direção. Sem o bafômetro, a autoridade ela perde a capacidade de comprovar, e aí o bafômetro, que representava, de fato, um instrumento de intimidação, ele perdeu todo o efeito, e nós hoje estamos com uma lei seca, inócua, que não vai produzir qualquer tipo de resultado, e, de novo, nós estaremos assistindo a escalada da violência subir ainda mais, e seguramente os indicadores voltarão a crescer. Por conta disso, é que na condição de autor dessa lei aqui no Senado, já aprovada inclusive, faltando apenas manifestação da Câmara dos Deputados, para que isso possa virar lei e nós possamos oferecer uma resposta à sociedade brasileira, porque o problema da violência no trânsito já se transformou numa epidemia. Foram aproximadamente 41 mil pessoas que perderam suas vidas em 2011, e nisso nós não estamos considerando aquelas que não morreram instantaneamente, que eventualmente foram internadas, porque se considerarmos também essas pessoas que viram as suas vidas serem interrompidas, muitas delas injustamente, às vezes um pai de família que saiu de casa para trabalhar, sabe, recebeu uma colisão de uma pessoa embriagada, esse pai de família era um arrimo de família que sustentava a sua família, enfim, você gera um caos muito grande por conta de inconsequência e por conta de irresponsabilidade. Senador, agora, o que acontece? Tem um projeto na Câmara, tramitando na Câmara. A primeira pergunta que eu faço é essa ponderação do senhor. Uma vez que produzir provas contra si mesmo realmente é um conceito validado, mas a partir do momento que compromete o conceito dos outros, não seria um uso distorsivo? Há como recorrer, questionar essa decisão a partir dessa tese que o senhor apresentou, por exemplo, aqui no nosso programa? Olha, as discussões jurídicas, elas não têm fim.
Eu acho que o que nós precisamos é muito mais do que debater, muito mais do que ficar falando e recursando e assim por diante. O que nós precisamos é fazer um ajuste na lei. E nós temos uma lei aprovada aqui no Senado, que depende de manifestação da Câmara, que, para além do bafômetro, estabelece que o vídeo, a imagem, o testemunho da autoridade policial, porque, por incrível que pareça, dia sim, o outro também, nós estamos assistindo nas televisões, nas entrevistas, nas matérias jornalísticas, a pessoa não está aguentando ficar em pé, a pessoa está completamente embriagada, colocando em risco a sua vida e a de um semelhante, e aquilo não serve como prova. Por isso que em nossa proposta, nós incorporamos o bafômetro, mas não apenas o bafômetro, nós colocamos a imagem, colocamos o vídeo, e se você tiver alguma preocupação, como nós todos temos, com algum eventual excesso da autoridade policial, aí a pessoa tem que utilizar o bafômetro como ferramenta de defesa. Não, eu não bebi, eu fui alvo de um excesso da autoridade policial, eu quero fazer o bafômetro para provar que eu não bebi. Então o bafômetro, ele se estabelece como instrumento de defesa. Na prática, o que nós precisamos é da cultura da paz nas avenidas e nas ruas do nosso país. Passa a ser interesse do motorista o uso do bafômetro, investe totalmente essa situação. Ele não é obrigado a fazer, mas se ele desejar fazer, é opcional. Então ele tem a favor de si a oportunidade de uma defesa. Então eu quero crer que dessa forma nós estaremos aperfeiçoando, atualizando o nosso Código Brasileiro de Trânsito, de modo que nós possamos fazer, inclusive, o que muitos países fizeram. Quer dizer, é necessário mais rigor, é necessário quebrar esse ciclo da impunidade, que muito mais que percepção tem se transformado numa realidade no Brasil, porque você conhece alguém que está preso, ou alguém que foi alcançado pela lei, porque bebeu, porque dirigiu, porque matou. Essa pessoa não tem que ser julgada porque ela colidiu na avenida, ela tem que ser julgada como homicida. Essa que é a verdade. Com certeza. É uma responsabilidade você não dirigir numa condição de ameaça a terceiros. Como acontece em qualquer lugar do mundo. Senador... Eventualmente, quando a pessoa sai do Brasil e vai aos Estados Unidos, eventualmente vai à Europa, pergunta a qualquer brasileiro se eles têm o mesmo nível de displicência que tem aqui, que tem lá fora. O que nós precisamos, sabe, é construir leis que sejam eficazes e precisamos construir leis que possam ser aplicadas para todos. E a tramitação desse projeto, agora na Câmara dos Deputados, e depois dessa decisão, deve acontecer de maneira mais rápida, né? Já aprovado aqui no Senado, com a janela aberta pelo Superior Tribunal de Justiça, o que nós precisamos é oferecer uma resposta rápida à população brasileira. Então, a Câmara Federal, inclusive o presidente Marco Maia, anunciou que possivelmente no dia 11 de abril, a Câmara Federal estará aprovando essa matéria e com essa aprovação nós teremos regra, nós teremos uma lei seca mais dura, mais rígida, que possa colocar fim, como eu disse aqui, nesse ciclo que não tem fim de impunidade no trânsito brasileiro. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.